E aí, galera, Lelo Giga no primeiro programa Sem Papas. Para o primeiro programa, eu estou aqui com o Vitor Bassi, nosso diretor executivo, que vai cuidar aí do conteúdo, vai cuidar do que a gente vai transmitir nos próximos programas aí. Tudo bom? Tudo bom, Lelo, graças a Deus, muito obrigado pelo convite. Pra gente explicar um pouquinho o que é o Sem Papas, né? Esse programa que veio... Sinta-se em casa. Né? Obrigado. Como se não fosse sua, né? Não, mas ó, eu falo que assim, Sem Papas é um projeto que tá vindo... É que eu não quero muito já abrir já logo de cara, mas é um projeto que realmente tá vindo pra alavancar e sem papas mesmo, né? Uma coisa meio diferente que a gente está pensando, né, Vitor? É realmente. Sabe alguma coisa que intrigou, que é umas conversas que a gente, até quando a gente começou a falar um pouco do Sem Papas, você falou algumas coisas que, nos bastidores, assim, que desmistificava algumas coisas ou alguns conteúdos que estavam na internet, assim, eu falava, meu Deus do céu. Cara. Eu nem imaginava disso. Entendeu? Fala um pouco disso, como é que foi essa formação de conteúdo até a gente chegar nesse conceito no Sem Papas? Como é que foi isso para você e como é que você está sentindo isso fluir para a equipe? Bom, em termos de sentimento, é animação total, né? Falando um pouco da parte médica, assim, a dopamina tá lá em cima, né? Legal. Então é um absurdo de legal. É aquilo que eu falei mesmo, né? Quando a gente começou a conversar, você acabou me falando coisas, principalmente do mundo do esporte, que é uma coisa que a gente vai abordar bastante aqui, e até também na parte de lifestyle mesmo, na parte do que você vive também como Lelo Giga também, que é uma coisa muito bacana. E aí quando você veio falando de algumas coisas, você falou, poxa, mas sabia que aquele vídeo que tal não é bem assim, sabia que aquilo assim não acontece muito assim, e aí você veio com a sua formação de biomédico também, principalmente nessa parte, você falou, cara, eu consigo fazer como chama, um procedimento ali, procedimento com... Ou falar sobre enfim, partes fisiológicas ou partes técnicas, né, que a gente acaba tendo... passar pro nosso telespectador, para quem está assistindo, exato, algo com mais... verdade. Com mais verdade. Verdade, né? com embasamento. Acho que essa é a palavra. E aí quando você veio falando isso, eu falei, cara, isso é sensacional, porque hoje em dia, assim, eu vou dar um exemplo do que a gente acabou de falar aqui em poucas horas atrás, que é tipo, a gente falando assim, o cara emagreceu X quilos comendo só carne, mas quem falou que aquilo é verdade? O cara vai... A gente vê podcasts, às vezes, que o cara vai com um avental branco e fala assim, come ovo, queijo, carne o dia todo, você vai ter uma saúde perfeita e um negócio. Ou a gente pega dietas de 1 milhão de ovos no dia, assim, e você não sabe se aquilo tá... E não só na parte médica, que é uma coisa que você já vai ter... você vai ser uma autoridade no assunto, por você ser biomédico ali, né, nessa parte e tal, mas também nas outras coisas, que tipo assim, de luta, como agora que as lutas estão em altas também, né, essas coisas, principalmente as lutas amadoras, tal, e etc, como isso funciona, como a gente consegue colocar isso em prática, se isso é verdade ou não, entendeu? Legal, fala sobre isso. Isso realmente sem papas, por causa que eu também vejo que assim, às vezes as pessoas, elas querem falar, mas de alguma maneira tá amarrado em alguma coisa, entendeu? Sabe o que acontece, Vitor? A gente vê hoje na internet, porque a internet de verdade, todo mundo polemiza essa questão de uma terra sem dono, e é verdade, porque o que acaba acontecendo? Hoje em dia, um cara, ele tem um conhecimento médio, mediano, né? E ele domina um bom vocabulário, né? E mesmo sem conhecimento, ele consegue convencer pessoas que aquilo, sem base nenhuma, sem comprovação nenhuma, de nada, que tudo aquilo que ele está falando é verdade. Exato. E a maioria das pessoas, inclusive, que estão aí ripadas, né, nessa questão de muitos seguidores, ou são autoridades nos assuntos, quando você vai realmente ver o que a pessoa está falando, até pessoas com renome, elas estão falando grandes besteiras, né?
Exato. Eu acho que o Sem Papas na Língua vai trazer essa questão não só de você trazer um embasamento, mas trazer também questionamentos a respeito daquilo que pode ser verdade ou não. Exato. E como é que vai ser para você produzir isso, colocar isso em pauta de uma maneira tão diferente do que é os programas. Como é que tá a sua cabeça nisso? Eu acredito que assim, a gente também não vai só se basear no que o Lelo Giga também tá como autoridade. A gente às vezes pode trazer outras autoridades que vão falar de assuntos diferentes. E até mesmo, por exemplo, tem algum lado que às vezes não é só existe o lado da verdade ou não. Às vezes existe dois lados da moeda. Sim. Que a gente pode falar e pode debater. Seja se você gosta do roxo ou se você gosta do branco, né? Não vou colocar cores mais polêmicas para não falar sobre muito política, religião, porque acaba... Mas assim, enfim, a gente pode dar abertura para as duas pessoas, a gente pode dar abertura para os dois lados, para o que vier, sem papas. A gente não precisa, a gente pode colocar, e é lógico, a gente está falando de uma coisa sem papas, não quer dizer que a gente não vai ter respeito. Sim, isso é importante falar isso, é importante. Porque eu acho que daqui a pouco nenhum convidado quer vir. Né? Não é uma coisa que a gente vai colocar, e até porque... você falou de que a internet é um mundo sem lei, que às vezes esse fato da gente não ter um filtro pode ser uma coisa também um pouco complicada. Mas o Sem Papas não quer dizer que a gente não tenha filtro, é muito pelo contrário. Isso. Quer dizer que a gente tem um filtro mais apurado para conseguir levar a verdade sem medo de fazer alguma coisa. Muito bom isso. Eu acho que às vezes a questão da gente falar no Sem Papas é justamente para a gente não ter receios, né? Exato. Não falar outras palavras, mas não ter receios da gente colocar algumas verdades que têm sido ser ditas para se tornarem um pouco mais filtro. Eu acho que isso é uma das principais propostas do que a gente está querendo colocar, né, Vitor? Sim, exatamente. Porque, por exemplo, assim, você pega uma pessoa influente, uma pessoa que está no Instagram bombado, no TikTok, no YouTube, seja o que for. E às vezes você vê que ele está falando uma mega de uma besteira, mas às vezes você pode falar de um médico renomado, que está hypado dentro do meio internet. Tem muito, hein? Mas assim, a coragem de você falar isso, porque assim, se um cara é um médico e conseguiu uma quantidade de seguidores, se hoje ele é um influente, quer dizer que em algum momento ele falou uma coisa boa e que fazia sentido e que ele foi bom, enfim, não sei o quê. E se ele tá falando besteira ou se ele passou a falar besteira a partir de um ponto ali, é difícil uma pessoa comum, né, Sim. Querer confrontar aquilo. Confrontar no sentido de falar, cara, você tá falando besteira. Normalmente é o que as pessoas falam. Elas pegam, elas olham aquilo ali e falam, putz, o cara tá falando besteira, mas é o cara. Então Sim. Eu não vou falar. Mas sabe o que acontece? Hoje as pessoas questionam muito essa questão da veracidade do conteúdo do Google. Mas quando você vai realmente ver, eu posso dizer que mais do que 98% do que você vê de conteúdo ali é real. É real. Né? Você só tem que tomar... Quando você vai para uma pesquisa de uma maneira mais extensiva, você não para num único conteúdo. Corretíssimo. Né? Quando você vai fazer uma pesquisa real, ou as mesmas inteligências artificiais agora, né? De todas, não vou citar o nome de cada uma delas, mas elas buscam soluções que realmente têm uma veracidade muito grande. Então hoje a gente vai conseguir usar essas ferramentas para realmente questionar, ser um filtro, né, dentro do que esses programas vêm apresentando, né, do que dentro do que essas pessoas vêm dizendo. E isso eu acho que é um respeito para quem está assistindo. Né? É uma oportunidade para quem está assistindo poder questionar um pouco mais. E essa proposta ela acaba acontecendo dessa maneira. Mas o que acontece? Você como diretor de produção vai acabar sendo um cara que vai ter que ter domínio em vários assuntos, né?
E aí, como é que você está se preparando para isso? Ou você não parou para pensar nisso ainda? Não, já parei. Como é que está isso na tua cabeça? Bom, desde quando... Que assim, a gente está gravando aqui o primeiro, mas esse projeto já está um tempinho. Um tempo, né? A gente já se fala. Então isso já... Quanto tempo, hein, Vitor? Eu acho que desde a nossa primeira conversa já faz uns 6, 7 meses aí. Não, isso agora recente a gente começou a fazer. Mas se a gente começou a primeira vez a falar sobre isso, tem mais tempo, não? Não, tem. Não, que a Alguns anos, né? Não, que a gente 2018, fala... 2000 Não, foi 2014, se eu não me engano. Faz 10 anos já. 10 anos, olha só. 10, 11 anos já, quase. Então é bastante tempo. E naquela época a gente já... 6 meses a gente começou a colocar em prática, né? Voltou a falar como aconteceu, mas a gente já falou um projeto que era até um pouco diferente desse que a gente acabou chegando nesse formato, mas... Que era um projetão também. Naquela época, nossa, era um... Mas enfim... Você acha que vale a pena falar um pouco do que era o projeto que já acabaram fazendo, né? Eu acho que era aquilo que a gente falou. Quem acabou fazendo esse projeto? Eu acho que o Balestrin, né? Júlio Balestrin e o Cariani, né? Eu acho que aquele projeto a gente tinha ele todo desenhado em 2014. Já tinha todo desenhado. E você vê que inclusive a gente estava até com parceria com o Canal Off, né? Pra gente conseguir fazer algumas coisas e foi uma coisa que realmente não deu. Mas assim, eu acho que tem coisas que se não deu é pra vir melhor. Eu acho que nesses 7 meses que a gente falou, é uma coisa que eu tenho pensado demais em como a gente vai acontecer, porque principalmente tem muita coisa que assim a gente vai descobrindo com o que a gente vai vivendo, entendeu? Então, por exemplo, você falou de paraquedas, eu nunca fui uma pessoa que pulei de paraquedas, né? Saltou. Saltou, né? Saltei. Ninguém fala. Então, eu não sei nem a nomenclatura do céu. Mas assim, é uma coisa que você entende, você vê que é uma coisa, cara, que existe um universo dentro de outro universo, entendeu? Então é uma coisa muito grandiosa. E o Sem Papas é uma coisa que, falando na parte de direção, né? Quando a gente entende um projeto, a gente sabe que ele é bom quando ele tem desenvoltura e quando às vezes a primeiro momento você não enxerga o final, entendeu? A partir do momento que você enxerga o final, você fala assim, putz, ele tem aquela limitação até aquele certo momento. Quando você não encontra isso daí, cara, é uma coisa muito boa. E o Sem Papas é isso. Sem Papas, assim, a gente tem... Se você for imaginar conteúdo, é igual infinito, assim, sabe? Que uma vez eu perguntei pro meu pai, assim, falei, quando eu era pequeno, eu falei pro meu pai, falei assim, pai, por que não existe um infinito de número? Ele falou, então pensa no número que acabaria, né? Eu falei assim, isso, né? um milionésimo de não sei o quê. Aí ele falou assim, então vamos, 1 milionésimo e 1 milionésimo e 2. Você começa, então, tipo, cara, o Sem Papas eu acredito nisso, porque se você pensa no limite, você fala assim, então vamos fazer isso, agora vamos fazer... Mas sabe o que eu acho mais legal, Vitor, não te cortando, já te cortando? Eu acho que essa capacidade que a gente vai ter, até por uma experiência de vida minha, de poder surfar em várias áreas do esporte, esportes radicais, inclusive religiosidade, que a gente vai falar sobre isso depois, mas da interação que a gente vai conseguir ter com o entrevistado. Com certeza. Né? Eu acho que... Eu penso assim, o Sem Papas só de ter o Lelo já se torna legal. Na minha opinião. Que legal. Na minha opinião, eu sinceramente. Não, sinceramente falando, porque assim, as coisas que você trouxe pra mim, Lelo, falando do Lelo pro Vitor, as coisas que você me apresenta e as coisas que você me mostra, são coisas interessantíssimas, são coisas que eu me interesso. Assim, eu me interesso por você, não que eu me interesso tipo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem fobia de altura, entendeu? Mas quando você falou do paraquedas e de etc, e que você não conseguiu traquear o paraquedas, lá, puxar a cordinha do paraquedas, foi uma coisa que eu entrei na história, assim, sabe? Eu entrei naquilo ali, e entrou, e eu falei, cara, a vida do Lelo é muito legal. Entendeu? É isso que eu... Essa é uma intenção também que eu acho muito legal. Eu sou um cara de 40 a mais. De 50 a mais, na verdade, né? 40 a mais é uma expressão mais usada para quem está dizendo que está ficando velho, por causa do Zento. Daí, dificilmente você vai sair, mas eu estou com mais de 50. Eu acho que essa questão da gente também poder falar sobre alguém que tem uma certa maturidade mesmo de idade e ter uma vida jovial é muito legal. Né? Você é um cara mais jovem do que eu
E aí vai acabar acompanhando isso também de perto. Mas assim, como é que vai ser na tua cabeça mostrar isso? Como é que tá na tua cabeça flow, né? organizar isso, porque, como você disse, os assuntos são infinitos. Sim, sim. Você está passando por uma triagem de assuntos, ou diversificação. Como é que está isso na tua cabeça? Ou você vai deixar acontecer? Ou os dois? Não, né? eu acho que tem coisa que a gente... Eu vou entrar numa parte um pouco mais técnica, tá? Mas assim, a gente pensando numa matriz SWOT, que é uma análise que a gente faz em termos do que a gente tem controle e o que a gente não tem controle, dentro do que a gente tem controle, a gente pode imaginar como se fosse uma onda, sabe? A gente pode tentar trazer assuntos que vão gerar mais polêmica, mas também a gente pode gerar algo mais, assim, igual a gente está trocando uma ideia agora, falando sobre o que vai ser o conteúdo daqui para frente. Dentro dessa onda que a gente for surfando, assim, a gente pode tentar pensar também nas diferentes plataformas. Porque, por exemplo, a gente está fazendo um podcast aqui, mas o Sem Papas não é somente um podcast. A gente vai querer trazer conteúdos que sejam relevantes para as pessoas com as diferentes linguagens das próprias plataformas. Então a gente sair num evento também que está acontecendo, a gente mostrar um dia do Lelo num treino que está sendo feito, a gente dar dicas de algumas coisas, a gente entrar em coisas que são relevantes e que vão tá nisso. Mas nem tudo tá dentro do planejamento, porque assim, às vezes você pode trazer alguma coisa... Muito dinâmico, né? É muito dinâmico. E às vezes você pode estar dentro de um hype ali que às vezes você pode até esperar, mas naquele momento é um surf mesmo. Você vai surfar aquilo ali e aí você vai ter que remanejar a sua programação dentro daquele surf que você vai fazer ali. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi você falando que a gente vai acabar... utilizando maneiras diferentes de redes sociais, né? Com certeza. E aí a gente tem aí as principais, que a gente TikTok, Instagram, o próprio Facebook, né? A gente vai também utilizar YouTube, né? Tanto na parte dos shorts quanto na parte do YouTube mesmo, de visualização, as lives mesmo, né? Então isso daí tudo a gente vai explorar. Fala um pouco para a gente a diferença dessas redes, como é que é o alcance dessas redes, como é que é o perfil de quem utiliza essas redes, como é que é o perfil de conteúdo criado. Show. O Spotify e o YouTube, que são as principais plataformas para podcast, eles são feitos para a pessoa que às vezes está naquele momento ou num carro ou num momento mais light, tá fazendo alguma coisa, tal, que ela tem aquele tempo para ouvir uma coisa mais longa, né? E isso, cara, todo mundo me pergunta, cara, tem gente que assiste podcast durante 2 horas. Eu falei, não tem gente que assiste 2 horas de podcast. Dificilmente. É difícil que a pessoa... O que é o tempo médio que a pessoa fica ali? Então, assim... São coisas curtas, como por exemplo a gente vê no Instagram? Mas assim, porque tudo funciona. Porque as redes sociais, antigamente você falava assim, vou fazer uma coisa para internet. Hoje em dia, a internet são 5, 6 coisas diferentes, entendeu? Ou mais. Se você fosse criar, por exemplo, um conteúdo que fosse planejado para dar certo dentro do YouTube, por exemplo, do Spotify. Exato. Qual é o tempo que você acha que vai ser legal para a gente fazer ali, trabalhar isso aí? Na verdade, quando você vai fazer o programa, você pode fazer isso ilimitado, porque seu foco não vai ser que ele assista de forma integral aquele programa, entendeu? Esse programa que a gente está fazendo agora, se tiver 3 horas, a gente não precisa que a pessoa veja essas 3 horas. Por quê? Porque existe hoje os cortes. E isso é uma coisa muito... Essa questão de ter visualização, isso para a gente que está trazendo o programa, não é bom para que o patrocinador... Falando até para o patrocinador entender isso, que o patrocinador venha? Exato, mas assim... Porque a gente fez lá um programa que tem lá 300 visualizações. Exato. Né? Para quem vai investir, vai ser um patrocinador nosso, como é que você fala? Até falando para ele, não se torna uma coisa ruim? Não, porque na verdade assim, como é que é isso? Pensando em número, a pessoa vendo 10 minutos ou ela vendo 3 horas vai dar a mesma quantidade de visualização. Ok? Quando você entrar lá, a única diferença é que você pode depois metrificar o quanto tempo a pessoa ficou, o tempo médio que ela tá ali.
Mas isso não quer dizer que no final das contas, que naquele momento ela não visualizou. Acontece que o quê? O seu principal objetivo com um podcast maior é você gerar conteúdo. Entendeu? É como se você fizesse é como se você pegasse essa mesona aqui para no final tirar uma tábua desse tamanhozinho. Entendeu? Entendi. Mas no final das contas, você precisa deixar rolar. Mas no final você precisa deixar rolar a conversa, porque é no momento de que o podcast ele é para ser solto, ele não é uma entrevista igual a entrevistava de frente com Marília Gabriela lá, que você tinha pautado, era isso, era aquilo assim. Tanto que o podcast ele não é colocado como um programa de entrevista, e sim uma conversa. E aí depois você tira os melhores momentos daquela conversa, que são os cortes, que hoje em dia é o que engaja. Aí beleza, isso daí a pessoa assiste por inteiro, porque são clipes, às vezes, no próprio YouTube pode ser de 5 minutos, pode ser de 10 minutos, 20 minutos, enfim, desde que seja coerente aquele assunto, que a pessoa vai assistir inteiro, entendeu? E depois, se ela sentir confortável, ela vai assistir o resto do programa dentro daquilo ali. E aí isso sim, esses conteúdos de cortes, isso sim vai te gerar número, isso daí vai te gerar engajamento, isso daí vai te gerar... Por quê? Porque primeiro que você consegue fazer um CTA, e o CTA é você chamar a atenção da pessoa, né? Então você consegue fazer um CTA... O CTA é o quê? Uma sigla? Não, o CTA é você fazer, por exemplo... O que quer dizer CTA? Call to Action, né? Que é tipo chamar a atenção é para você chamar a atenção... Traduz isso em português. Chamar a atenção. Call to Action. Aí, tipo assim, é você chamar realmente a atenção da pessoa que você quer atrair. Então, por exemplo, você pode colocar um título atraente daquilo ali. Entendeu? Um CTA, ele pode ser, por exemplo, olhar para a câmera e falar assim, gente, se você está gostando desse conteúdo, inclusive, já vou falar de cara, se você está gostando desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber tudo que a gente vai estar fazendo por aqui, entendeu? Isso é um CTA, acabei de chamar a atenção, acabei de quebrar o nosso papo para chamar a pessoa para fazer uma ação. Então, o chamar a atenção também é legal, porque, por exemplo, você chega a falar assim, quantas vezes você já viu assim, você entra no YouTube, aí tá uma thumbnail de um podcast e o cara fala assim, o cara lá, na verdade, ele agia dessa maneira. Aí você ficava, poxa, caramba, tal, não sei o que, aí você fala... Mas as outras redes sociais, elas são redes, então, com mais essa call to action? Aí, por exemplo, isso a gente está falando do YouTube. Depois eu quero saber que você depois explique o que atrai mais, o que gera, não engajamento, mas gera mais visualização, é mais interessante. Exato. Porque hoje esses conteúdos do YouTube são conteúdos que você precisa ser atraídos, clicar nele e assistir. Beleza? Isso é um conteúdo do YouTube. Aí, com a vinda do TikTok, que foi uma ferramenta que foi lá atrás, e aí depois... consecutivamente o Instagram veio com Reels, né? Que foi isso daí, e o YouTube veio com Shorts, que é a cópia do TikTok nas diferentes plataformas. Quem lançou primeiro? O TikTok. E aí, quando você entra nessas ondas que são vídeos que você não precisa seguir a pessoa. Por isso que hoje em dia, número de seguidor e etc. não tá tão mais relevante, por exemplo, com um patrocínio. Por quê? Porque quando você fala o número de engajamento e o número de resultado é legal, mas o número de seguidor que hoje em dia você não precisa mais seguir a pessoa para que o algoritmo reconheça que você que você gosta daquela pessoa, entendeu? Isso que é um pouco complicado. Porque ele te envia ter conteúdo. Porque, por exemplo, assim, o Reels é o seguinte, eles são vídeos, vamos pensar vídeos curtos do TikTok, igual até 1 minuto, 1 minuto e meio, hoje tá um pouco mais, mas tudo bem, mas vamos pensar que o conceito é você ter vídeos curtos legais, beleza? Então você vai estar lá no TikTok. Cara, se você, em 1 segundo, você já rolou pra cima, a pessoa, o próprio algoritmo, reconhece que você não gostou daquele vídeo. Agora você assiste aquele vídeo de novo, reassiste, às vezes é um meme que você quer ver engraçado. Você reassiste tal. O algoritmo reconhece que a gente que você tá gostando daquilo ali. E aí, a partir do momento que você tá gostando daquilo, ele vai te recomendar mais daquilo. Então, às vezes, você nem segue a página e o que mais aparece para você é conteúdo daquela página.
E isso quer dizer que, tipo... E às vezes é quem você segue mesmo... E isso é a mesma coisa, tipo, pro Instagram, pro TikTok, pro Facebook. Os algoritmos... Até eu falo que o TikTok... Mas o que é mais rentável pro patrocinador verificar que a gente está alavancado? O que é o alvo? Até para você se programar, né? Você como diretor, sim. O que nós vamos perseguir, até para quem está escutando, que é um dia também ter o seu podcast aí, entender melhor, a gente não tem problema nenhum. Eu vou falar uma coisa. Concorrência, né? Vou falar uma coisa muito interessante que hoje a maioria, isso estou falando de empresas grandes, a maioria do budget do marketing é reservado para influencers. Isso eu não estou falando só digitais. Mas, tipo, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Então independe da rede social. Isso eu estou falando de maneira geral. Vou dar um exemplo de uma coisa, assim, totalmente fora da nossa área, mas teve um comercial do Itaú, por exemplo, que o maior gasto dentro daquela campanha de marketing foi trazer a Madonna para o Brasil. Para fazer um comercial, que isso custou em torno de 13 milhões de dólares. Nossa, uau. Mais de 60 milhões de reais. Isso tudo em rede social. Não, foi pra TV também, mas eu quero dizer assim... Eu quero dizer que, tipo assim, talvez se eles gastaram 1 milhão em produção, foi muito. Não chuto nem isso. Chuto 10% disso em termos de produção do negócio, do comercial em si. Mais vincula, né? A imagem do cara com a imagem do banco, né? Essa imagem do sucesso inteirada a toda a personalidade que a pessoa significa como influenciadora de opinião. Exato. Então, assim, todas as empresas, grandes principalmente, elas têm a cota dela destinado a influenciadores. Por quê? Porque elas sabem que os influenciadores, eles têm um quê a mais, que é justamente influenciar. Basicamente. Então, tipo, por exemplo, que quando você vai fazer uma jornada de compra, eu não quero ser muito técnico no marketing, mas assim, quando a gente vai fazer uma jornada de compra... Que seja uma linguagem entendível. Quando a gente vai fazer uma jornada de compra pra gente, desde a gente apresentar o produto, quando eu falo produto, pode ser o Sem Papas, por exemplo, um patrocinador, por exemplo, a gente tem algumas etapas. Então a gente precisa apresentar o que é, a gente precisa dar argumento, ele vai pensar, a gente vai fazer isso, a gente vai ter que convencer ele. E aí a gente pega e no final converte aquilo ali. Isso basicamente, se a gente for pensar no mundo real, você vai comprar uma televisão. E aí, normalmente, se você compra uma televisão, você vai pesquisar se ela é boa, você vai pesquisar gente vendo tal. E aí a gente tem aquela velha síndrome do estou sendo enganado. Então, quando você vê uma propaganda das Casas Bahia falando de uma televisão, você pensa assim, cara, mas eu não sei se eu confio nas Casas Bahia, porque é interessante para as Casas Bahia vender a TV. Ela tem uma fama de vendo mais barato. E assim, ela tem aquela coisa que, tipo assim, eu preciso vender. Então você fala assim, cara, é um negócio. Agora, uma pessoa que comprou não tem meio nada a perder. Se ela pode falar tanto bem quanto mal da TV. As Casas Bahia não. Entendeu? Então, quando a gente confia na pessoa, quando há pessoalidade, a gente confia mais. E aí tem uma coisa a mais. Se você chegar para uma pessoa que você sabe que entende de televisão, por exemplo, e a pessoa falar, compra a TV X, você vai confiar 100%. O que essa pessoa foi na sua vida? Ela foi uma influenciadora. Entendeu? Então, depende do instrumento de rede social. Depende mais do que a identidade criada com aquele influenciador. Porque assim, o influenciador, para ele se tornar influenciador, ele teve uma trajetória que passou por tudo isso. E agora ele tem um povo fiel junto com ele. Então, você está dizendo que não depende de onde a gente vai colocar. A gente tem que influenciar aqui para as pessoas entenderem. Tem que influenciar, exatamente. E hoje a gente quer trazer... E aqui a gente quer trazer a confiança de que aqui está sendo realmente falado algo com veracidade. Vou dar um exemplo, vou viajar um pouquinho, mas vamos falar assim. Você sabe como surgiu o selo Michelin, das estrelas Michelin? Não, curiosidade, inclusive, de saber. Você sabe? Assim, a Michelin é da própria Michelin mesmo, que é
Tem nada a ver Michelin pneu, para quem não sabe. Michelin pneus não tem nada a ver com comida, e eles começaram a fazer uma revistinha falando assim, esse restaurante, se você vai pela estrada aqui e tal, tem esses restaurantes que são bons, né? Ele falava, eles davam aquela negócio, falando, não, se você for passar para os próprios caminhoneiros, para as pessoas que foram fazer isso. E isso, assim, resumidamente, cresceu numa proporção de que eles hoje são referência naquilo que é bom como chefe, como restaurante, como prato, né? Como serviço, loucura, né? Como tudo. Então, tipo assim, para você ter uma estrela Michelin, eles analisam se a colher tá brilhando, entendeu? Então, isso é uma coisa... da proporção que ele se tornou. Assim como, sei lá, vou dar um exemplo mais mais próximo nosso, assim, você vê uma 4 rodas, por exemplo, uma revista que você sabe que é do mundo automotivo, entendeu? E assim, quando a gente entra nessa questão, a gente fala assim, o Sem Papas, ele talvez tenha que tornar uma estrela Michelin, ou melhor, um selo Michelin, né, naquilo ali. Ou eu vou falar até, por exemplo, assim, quando tem uma fofoca, né, quando a gente estoura uma coisa, por exemplo, não sei quem morreu. Aí você fala assim, cara, será que é verdade? Aí você vai lá e pesquisa no seu influencer de fofoca lá, para falar assim, se esse cara postou é que realmente, ou no seu site que você tá ali, entendeu? Então, eu acho que o Sem Papas, ele tem que trazer um pouco disso. De quando houver um negócio, você falar assim, não, Sem Papas realmente tem uma autoridade, uma para falar naquilo, né? Que é aquilo que a gente já tinha falado antes, né? A gente, o nosso objetivo é tirar a dúvida da polêmica. Exato. Né? O nosso objetivo é trazer um conteúdo que o cara possa entender que a gente, sem essa questão de filtro, né, trazendo filtro, há uma informação mais fidedigna, né, e a gente possa interagir um pouco mais, de maneira mais próxima, né, de cada coisa que a gente fala. Quer dizer, a gente efetivamente tem também autoridade para falar e não tem isso. Dentro dessa linha, a gente está falando de objetividade, o que você vê que a gente vai apresentar que vai ser, como é que eu vou dizer, a palavra não é coerente, mas o que para você vai ser mais incisivo, que a gente vai trabalhar mais, o que está na tua cabeça como diretor? Eu acredito assim, como eu falei assim, a gente pode pensar nas coisas que o Lelo já é autoridade. Então o Lelo é um biomédico, é um atleta, ele é uma pessoa, como você falou, que tem nos 50 a mais e tá com uma vida jovial, faz mais coisas esportivas do que eu, que tenho 30. Entendeu? É verdade. E coisas do tipo. É uma pessoa que tem experiências para passar e sabe do que está falando em muita coisa. Principalmente coisa... Cria essa identidade que o cara que está assistindo também pode ter uma vida melhor, pode ter uma... Exato. E eu acho que assim, o lugar entre aspas, do debate, da gente, do Sem Papas ser um lugar aberto para as pessoas virem aqui e falarem aquilo que, tanto de um lado quanto do outro, de falar assim, cara, então eu vou polemizar, eu quero falar alguma coisa aqui, eu quero falar isso. A gente vai... Isso para você vai ser melhor, particularmente falando? Então, eu acho que pensando óbvio, em termos de engajamento, essas coisas, a partir do momento que a gente tem algo que realmente está sendo falado ou realmente é uma coisa que ninguém falou, né? É algo extremamente... Muito legal, né? Pensando em produção... Extremamente legal. Mas nem tudo... É que assim, você tem que pensar que tipo, você não pode ser só hype. Senão uma hora você cansa, né? Vira comum hype. Então, para você saber que tem um hype, você tem que saber que tem uma hora de estar no alto, tem hora que você tem que estar embaixo para você também fazer conteúdos e, principalmente... Então, você acha que essa coisa de polemizar vai ser legal? Eu acho.
Eu acho que polemizar sempre é legal, assim. Legal, eu acho que você não pode polemizar por você fazer uma coisa forçada, mas você falar algo que aquela realmente... polêmica comprada, né? Mas uma polêmica que realmente está rolando e tá para virar páginas de verdade, é muito legal isso. Né? Exato, e dá oportunidade para as pessoas também colocar aqui sem papas, né? A sua própria versão. Meter a boca no trombone mesmo. Às vezes a pessoa quer colocar e ela pode colocar e ter outra pessoa que está aqui, a gente vai estar fazendo. Mas também não é só disso que a gente quer fazer. Eu acho que o conteúdo, principalmente nas redes durante o dia, você pode ter um momento ali para causar aquele negócio que você olha aquele conteúdo que dispara o coração, que você fica nervoso, você fala, caramba, olha, o cara tá nervoso mesmo. Fazer aquele suspensinho meio João Kleber, assim, você acha que faz parte? Eu acho que dá. Claro que a gente sabe... A gente está falando de nada forçado, o João Kleber é a forçação. Desculpa se ele estiver vendo, né, mas é meio a forçação pura e a linguagem, tudo certo. E sucesso que o cara fazia. Era isso. Mas talvez não seja essa, pelo que você está dizendo, e eu compartilho da ideia, não é o que vai ser a coisa falada dentro do objetivo. Né? É uma polemização mais dentro de um fator da verdade, mais fator da virada da verdade do que uma coisa polêmica. Exato, mas é uma coisa às vezes que é polêmica porque talvez pode ser um tabu, por exemplo, ou algo que ninguém falou. É você saber um backstage de alguma coisa que ninguém nunca te disse, ou que você já teve curiosidade. A gente vai ter andando alguma coisa por aí, né, Vitor? Não vou, tô tentando me segurar aqui, tô tentando, meu Deus, segura. Mas assim, é uma coisa que a gente pensa de assuntos que às vezes o pessoal fala assim, tá rolando isso daí, eu não sei se é verdade ou mentira. Se é verdade ou mentira, ou por exemplo, falam, vou dar um exemplo, às vezes falam uma coisa de algum artista, vou dar o nome qualquer. Um exemplo, a gente já tem um chaveco por aí andando. Mas assim, vamos pensar, o Neymar, vamos pensar assim, às vezes tem gente que fala do Neymar, fala mal do Neymar, tem gente que fala bem do Neymar, de uma situação que pode ter acontecido com o Neymar. Mas a gente não sabe a verdade, quem vai saber a verdade? O Neymar. Verdade. Se a gente traz o Neymar e fala a verdade sobre aquele assunto que já ele fala realmente o que é esse tipo de polêmica que eu quero trazer aqui, entendeu? Não é uma coisa que eu quero polemizar uma coisa para jogar no ar e fazer alguma coisa do tipo. Aí assim, quando a gente fala é realmente trazer a fonte, entendeu? Trazer a fonte daquilo ali. Por exemplo, falar assim, existe uma polêmica que está de um lado ou de outro, a gente vai trazer a fonte. Quer dizer, ouvindo os dois lados. Os dois lados, para colocar... Vamos abrir o microfone para quem quiser falar sem papas. Sem papas. Pode falar sem papas, Pode falar, realmente. E às vezes eu vou falar uma coisa, tem gente que quer falar, e às vezes não tem um canal, aí o cara fala assim, não, tá bom, agora eu vou falar tudo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu uns tempos atrás, mas um cara, ele abriu o jogo do que é carne industrial. E tipo assim, carne industrial é uma coisa que todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo consome, é uma coisa que tá, tipo, não é uma coisa que fala assim, se você pesquisar na internet você não vai saber o que é. Entendeu? Mas a gente não pode ser cancelado por alguma coisa que o cara falou, a gente ser responsabilizado. Mas não, eu acho que assim, como é que é isso papas, você como... Eu acho que uma coisa... eu queria que você falasse um pouco como é que é o teu currículo, né? Que a gente não sabe, você é um cara novo, mas tem um currículo... Hoje... Não, só respondendo essa pergunta, você falou assim, o sem papas não quer dizer que a gente vai trazer... Vou dar um exemplo de... você pode trazer os dois lados e não concordar com ambos ou não concordar com nenhum, e não vai ser nosso mérito estar nenhum dos dois. Como tem muita gente que acaba dentro do podcast falando eu acho isso, a gente não tem que achar nada aqui, né? Porque às vezes o cara, quando vê esse nome sem papas, parece que ele vai ser pressionado a falar alguma coisa que eu vou desvendar a mentira dele. Não, a gente não tem, não. No Sem Papas é você falar o que você quer falar sem papas, e eu sou o teu ouvido e meu público é o teu ouvido também. Exato. Não, e assim, não quer dizer que a pessoa que fala aqui, a gente vai concordar com aquilo. A gente tá dando abertura
para a pessoa falar. Até porque a gente, vamos supor que futuramente a gente torne esse programa ao vivo, que é uma das premissas, uma dos objetivos da gente estar aqui. Cara, se o cara de repente soltar uma arma aqui, a gente não tem verba. É isso, a gente não tem controle nenhum do tipo, entendeu? Não tem. Quem é que faz hoje ao vivo? Você sabe? A maioria faz ao vivo. A maioria, Flow faz ao vivo. O Inteligência faz ao vivo. O Podpah também. A maioria, porque assim, você tem uma... Primeiro, você tem uma desenvoltura melhor. Segundo, que os caras fazem programa todo dia, que é uma coisa legal, de segunda a sábado, né? Então, você vira aquele papel, você tem uma constância ali, e aí você tem chat, você tem um monte de coisa. Isso na questão de visualização melhora? Melhora uma que, assim... De engajamento do cara... Sim, uma que você, pelos algoritmos, entrega mais, né? Isso a gente está falando de, talvez, as principais plataformas de streaming, tipo Twitch, YouTube, Spotify, essas coisas. Spotify, a gente, não sei se já está habilitado para live, mas o YouTube, que é a principal plataforma, ela... Acho que o Spotify já está habilitado para live. Para live, sim. Tem gente fazendo live em Spotify. Isso, com vídeo. Com vídeo não sei. Não é com o vídeo que eu tô falando, com o vídeo que eu sei que... Não, o áudio eu sei que já tá em live. Mas enfim, vamos colocar o exemplo do YouTube, por exemplo. Quando a gente pega o YouTube, ele nos notifica que a pessoa tá fazendo live. Então, quando você tá fazendo uma live, por ser ao vivo, por ser uma coisa que se você passar, você não vai ter interação do chat, você não vai ter uma coisa. Quando você está inscrito num canal, quando você faz aquilo ali, ele já vai aparecer que a pessoa está streamando, a pessoa está fazendo aquele conteúdo ao vivo, e aí a gente vai conseguir vai ter uma melhor entrega do algoritmo. Porque hoje tudo que a gente vê, por onde a gente fala, tudo é algoritmo, entendeu? Porque existe realmente um robô ali atrás que vai medir tudo e vai entregar mais, entregar menos o seu conteúdo, e normalmente você depende daquilo, independente da grana que você coloca dentro da plataforma. Sabe, eu vejo uma coisa, eu vejo assim, às vezes não dá para muito... eu não sei como é que funciona essa questão do algoritmo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque se você vê coisas muito bem produzidas e na mesma segmentação, melhor produzidas, e você não vem entregando. Por quê? Então, porque hoje eles o algoritmo sorteia alguém e fala, vou entregar desse cara? Porque hoje o melhor conteúdo, ou melhor, você falou assim, vamos colocar assim, você colocou mais produzido. Mais produzido não quer dizer que ele é melhor. Ok? Você, por exemplo, você tem uma câmera boa, uma coisa legal, não quer dizer que aquele conteúdo vai engajar. Por quê? Falando do mesmo conteúdo, parece que é a mesma... Não, você faz o que leva uma coisa ou outra é realmente a reação que as pessoas têm ao seu vídeo. É igual um jogo de xadrez. Se a pessoa gosta, se a pessoa tem, se a pessoa vê aquilo ali, se a pessoa está compartilhando, ele entrega. Mais do que uma pessoa que um vídeo que não está vendo. Por quê? Porque as próprias ferramentas, elas querem ser acessadas. É o objetivo delas. Por isso que o YouTube é de graça. Você pode colocar um vídeo, a gente pode estar colocando esse vídeo aqui, por exemplo, no YouTube, e aí ele está entregando e a gente não está pagando absolutamente nada por isso. Mas na verdade não é que a gente não está pagando. É por conta desses tipos de conteúdo que as pessoas acessam. Entendeu? Se não tivesse conteúdo no YouTube, que o YouTube seria nada. Seria um site em branco, com logo YouTube. Entendeu? Então, os geradores de conteúdo são quem levam as plataformas adiante. Entendeu? Só que elas querem incentivar que os criadores façam conteúdos relevantes, que elas querem principalmente disputar com as outras plataformas de vídeo. Então, com o TikTok e tal, cada um quer ser o maior... Quer dizer, o sorteio é meio feito por quem assiste mesmo, né? Por quem assiste. Quem elege é quem está assistindo. Exatamente. Tá lá, joga no bolo, né? Você inicialmente, sei lá, vamos dizer que 5 vídeos, 5 reels, como você quiser chamar, estão ali e vai ser entregue, sei lá, para 10 pessoas. Em cima dessas 10 pessoas, se vê reação, tempo... E aí, automaticamente, ele vai viralizando e vai apresentando para mais pessoas.
Tem uma estimativa que o algoritmo do TikTok reconhece o que você gosta em 23 segundos. Incrível, hein? É uma coisa falada. Como é que começou isso na sua vida? Como é que começou a intenção de entrar na área produtiva? Como é que foi isso? Foi na faculdade? Você já pensava isso desde criança? Porque eu não acredito, eu não consigo ver, eu nunca vi uma criança falar assim, eu quero trabalhar como produtor na TV ou produtor de vídeo. Você conhece alguém? Não, então, eu tenho na verdade assim... Como é que isso aconteceu na sua vida? Eu tenho bastante gente que trabalha na TV na minha família. Foi com seu pai isso acontecendo? Mas assim, e toda essa parte da família é na família da minha mãe. Tem produtores, cameramans, diretores... Mas seu pai também trabalha com a gente, né? Trabalha, né? Trabalha. Mas aí o que aconteceu? Nessa linhagem ainda não foi por influência deles, por mais que eles já trabalhassem na televisão. Meu pai também trabalhava. E aí e na época, isso quando eu tô falando quando eu tinha 12 anos, assim, meu primeiro emprego foi fazer site. E aí eu fazia site, eu estudava na escola, algumas coisas... Foi o que, 2007? 2006, 2005, Aí eu peguei e fui fazendo site e tal, tudo assim, até um dia que meu pai trabalhava numa produtora e eu ia com ele. Eu fui fazer o site dessa produtora, né? E aí eu cheguei lá, eu me encantei pelo mundo do audiovisual, assim, né? Eu falei, cara, que coisa doida, né? Muito legal. E na época, hoje em dia você tem notebook, você abre um notebook desse tamanhozinho, né? Você abre bem fininho. Uma coisa e consegue editar, consegue fazer tudo. Você pega um celular, enfim. Antigamente você tinha várias TVs, várias telas, a de tubo, a de não sei o que, não sei o que. Um computador custava R$100 mil, era uma ilha de edição. Era uma loucura, né, cara? Era uma sala, assim, era gostoso de se ver, assim, até o cheiro das produtoras eram todos iguais, assim, naquele negócio de ar-condicionado, enfim. E aí quando eu entrei naquilo ali, eu falei, cara, que legal, tal, não sei o quê. E aí eu sempre fui autodidata em tecnologia. Então eu via a coisa e reproduzia. E aí eu também sempre fui muito curioso, eu pegava... Com 12 anos de idade? Eu já tava com 13 para 14. Aí eu peguei e falei assim Aí eu tava indo lá para fazer um site dos caras, então fazia aquela reunião no site para não voltar. Eu ficava lá, passava o dia e voltava com meu pai, entendeu? Então eu fazia a reunião no site e tal, isso quase todo dia. E aí eu comecei a pegar... Aí eu sentava do lado do rapaz que editava e falava, como faz isso daqui? Como faz isso daqui? E um adendo. Em 2006, eu jogava ioiô profissionalmente. Profissionalmente? Profissionalmente, de disputar campeonato. Era um esporte. Trocava as tampinhas mais... mas reais pelo... mas esse era mais... Eu rodava profissionalmente, ioiô de rolamento, era patrocinado, enfim. Olha, disputava o campeonato. Não sabia. Enfim, aí assim, é uma coisa que como a gente aprendia e era a nossa referência, antes de ter o YouTube, a gente comprava DVDs que o pessoal da própria internet mandava pra gente de pessoas rodando ioiô. E a gente ficava tentando fazer as manobras que a pessoa fazia. E aí quando a gente atingiu um patamar, né, de nível de ioiô, a gente começou a tentar gravar isso daí também. Isso era com uma Cybershot editando num programa chamado Movimento. Você começou a produzir isso. manobra de ioiô. Só que isso eu tô falando em 2006. Eu tinha 12 anos mesmo e foi a minha primeira coisa que eu gravava vídeo, que tem até hoje no YouTube. E a sua vida inteira foi, então... dentro de gravadora, dentro de produzindo vídeo ou não? Mais ou menos. Nessa época eu fazia isso de forma amadora e fazia... o que eu queria fazer mesmo era a parte de desenvolvimento, site, sistema, tudo isso, programa de... Eu lembro que em 2007 meu pai abriu uma loja de carro e eu fiz o sistema da loja de carro deles para ele ver os carros que estavam sendo cadastrados, tal, tudo... para ele fazer isso em 2007. Aí,
voltando nessa produtora que ele estava trabalhando já por volta de 2008, assim, mais ou menos, eu comecei a perguntar pensando nos vídeos que eu fazia de ioiô, entendeu? Aí eu falava assim, cara, mas isso daqui dá pra fazer desse jeito? Dá. Ele mostrava, acabou que, resumindo toda a história, teve uma época que eles viram que eu tava tendo capacidade e me colocaram, não ganhava nada, mas eles falavam assim, quer editar isso daqui? E aí eu editava, tipo, coisa de varejo, assim, sabe? Tipo, aquelas coisas de, sabe, Mix TVs, tal. Fazia conversão de XDCAM, que era tipo uma fita, assim, tal, que existe até hoje, mas é digitalmente. Fazia conversão de XDCAM, claquete, essas coisas, e fiquei fazendo de forma para aprender mesmo, assim, sabe? Eu fiquei aprendendo e tal. Até que eu entrei isso eu tô falando em 2010, eu entrei realmente, entrei numa TV em Guarulhos e tal, fui fazendo as coisas. E aí fui fazendo várias coisas paralelos em termos de... Eu descobri que a minha parte era mais da parte cinematográfica mesmo, né? Você fez alguma faculdade? Um curso? Aí em 2012 eu entrei na faculdade, fiz rádio, TV e internet. Era rádio, TV e vídeo, na verdade, não era internet ainda, mas hoje o curso chama rádio, TV e internet. Aí depois eu tirei o DRT, hoje minha profissão é de diretor cinematográfico, pelo DRT mesmo, que aí foi onde eu atuei, que em 2015... Quantos anos de faculdade? Foram 4 anos. Aí em 2015 eu abri a produtora, que é a Base Pro, junto com meu pai. Um dos cursos superiores que eu tenho é administração, estão dizendo que a administração de empresa vai acabar. Né? Não precisa mais. Acho que isso eu acho que hoje Você acha que vai acontecer isso também com a sua faculdade? Como é que você acha? Pô, tanta gente na prática fazendo a coisa e aprendendo? Não, eu vou falar uma coisa meio contraditória, mas eu me formei em rádio, TV e internet e opero no meu DRT de diretor cinematográfico, que é dentro do audiovisual, mas são áreas totalmente diferentes. Você quer dizer que você aprendeu a sua prática valeu muito mais que a faculdade? Com certeza. E eu fiz uma coisa... Não, nada de polêmico nisso. Você totalmente vem de encontro ao que eu tô falando. Sim, exato. Mas assim, eu fiz uma coisa achando que era uma coisa e era outra, entendeu? E no final, eu descobri até que eu não gosto tanto de televisão mesmo, assim, de programa, jornal, fazer um jornal, por exemplo. Fazer um jornal nacional não é minha praia, por exemplo. Qual o elemento que você acha que é mais importante? O fator criação é o mais... Ser criativo? Eu acho que o que mais me atraiu no audiovisual é a persuasão. Estou falando isso porque é o seguinte, o Sem Papas é seu filho, né? Com certeza. Foi fazer o nome, e aí a gente estava ali na reunião, queria até falar isso pro pessoal para entender como é que foi, e a gente tinha alguns nomes, né? E eu sugeri, teu pai que trabalha conosco sugeriu, enfim, a gente falou ali. E o teu pai já falou, olha, pode esperar que na hora que o Vitor colocar, vem bomba. E você jogou lá logo ali quase 10 nomes, dos 10, acho que 8 era muito bom. Obrigado. Né? É verdade. Obrigado. O Sem Papas para mim eu nem sei como é que não tem ainda um podcast com esse nome. E foi difícil achar algo que a gente queria colocar... E fosse a cara, né? Fosse a cara que fosse de onde que você tirou isso, cara? De onde vem isso? Porque é muito impressionante. Então, eu vou falar. Eu coloquei 4 nomes ali. Na hora que eu vi você colocando os nomes, que a gente estava meio que reunido, né, ainda que longe, para falar os nomes, quando eu vi tu colocando os nomes, eu dei vontade de apagar os que eu tinha sugerido. Não, mas eu tenho... Isso é uma coisa que desde... Isso você desenvolveu? Isso já é um dom que você acha que já tinha? Isso chama-se TDAH. TDAH. Juro mesmo. Que é assim, ó, o TDAH me tira um monte de coisa na vida que eu tenho que tratar em terapia, um monte de coisa que é tipo, esquecer coisa, tal, perder cartão, perder chave, perder... Mas TDAH não é um nível comportamental acelerado mental? Então, O que isso tem a ver com, teoricamente, você sempre acertar nesse nível criativo? Eu acho que tem um pouco, mas... Você acha que isso é tão conectado? Porque, assim, ó, eu tenho, segundo a neuropsicóloga que eu fiz,
toda essa parte de diagnóstico, né? Eu tenho disfunção na fenda de dopamina. Isso quer dizer que eu tenho um hiperfoco, ou eu não tenho vontade nenhuma de fazer as coisas. Beleza? Uhum. Quando entra nessa parte do hiperfoco, que é onde eu tô realmente focado, eu brinco que eu pareço o Doutor Estranho lá nos Vingadores, que minha cabeça começa a fazer assim. E aí, meu, assim, o Sem Papas foi uma coisa de 1000 nomes que vieram na minha cabeça, entendeu? Então, você foi largando vários. Tinha um outro nome que a gente queria, que eu não vou falar aqui agora, né? Que era até parecido. Eu falei, cara, igual a esse ele não vai conseguir chegar. E, cara, isso é o Sem Papas, eu achei maravilhoso. Então. E eu acho que o público vai amar essa identidade que a gente vai criar com o nome, né? E é uma coisa que, assim, isso tem me ajudado na vida, principalmente em termos de reuniões de briefing ou alguma coisa, porque quando a pessoa fala, às vezes, começa uma coisa na minha cabeça, eu juro, começa uma coisa e eu começo a... Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu acho que, assim, todo podcast, o ponto final dele é o patrocínio, né? É o cara que patrocina que vai dar entretenimento para quem está assistindo e fazer com que a gente consiga ter cada vez mais qualidade, entregar... conteúdos bons, fazer a coisa com mais incisão, não que a gente vai fazer com menos amor, porque a gente está aqui porque a gente está amando o que está fazendo. Exato. Né? Mas eu estou dizendo isso porque, assim, eu tenho certeza que o cara que é patrocinador que ele vir, ele vai estar contando com algo que eu acho que é diferenciado. É importante falar sobre isso, sabe, Vitor? Isso é para a gente mesmo. O patrocinador que estiver vindo, ele pode estar em mente que a gente vai ter essa parte, a gente tem essa capacidade criativa que é um diferencial nosso. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Não, exato. Eu acho que... um adendo que eu quero falar em termos de que, por mais que eu faça nessa parte criativa, eu sou mais de exatas do que de humanas. Eu sei que é difícil falar da gente mesmo, não. De exatas, não. Eu não, juro, como assim? Eu sou mais de exatas do que de humanas. Mas fala um pouco disso. Como é que é isso? Mas assim, e isso é uma coisa importante, por causa que, assim, quando a gente pensa na parte de exatas junto com humanas, quando a gente mixa tudo assim, a gente entende que também, por exemplo, o workflow fica um pouco mais pé no chão. Fica um pouco mais pé no chão, no sentido de, tipo assim, eu sei que quando a gente vai entregar uma coisa para um patrocinador, por exemplo, a gente vai entregar algo que seja rentável para ele também. Sim. Rentável, eu não estou falando não só de rentabilidade financeira. Mas eu estou falando, como a gente falou, às vezes ele quer que ele espera que a gente influencie, e ele acredita, porque existe aquele patrocinador que é um patrocinador investidor, entre aspas, né? Que é aquele patrocinador que ele acredita no sucesso do programa, entendeu? Com as determinadas coisas, entendeu? Isso que eu falo assim, a gente vai falar com tipo de público, a gente vai ter uma segmentação, a gente vai ter uma constância, a gente vai ter não vai poder ficar em cima do muro em termos de falar assim, eu quero atingir todos os públicos. Se você querer atingir todos os públicos, você não vai atingir nenhum. No final das contas, você não precisa também estar falando, eu quero falar só com você. Mas no final, em tudo você tem um perfil, né? Que exato, no final das contas você vai... identifico. No final das contas você vai ceder e a pessoa... Isso é ótimo porque a pessoa vai assistir o Sem Papas por conta do que o Lelo vai estar trazendo. Ela vai saber que aquela pessoa que está trazendo vai ter uma criatividade de se falar e assim por diante. Eu vou dar um exemplo. Tem um podcast... não vou falar o nome, né? Que eu não quero segmentar tanto direto. Mas tem um podcast que, inclusive, eu não concordo tanto, mas que o objetivo dele é tirar uma polêmica, alguma coisa que o artista nunca contou ao ponto de virar um rebuliço total, assim, mas que vai até prejudicar o próprio convidado. E o objetivo é isso. E assim, tudo bem que hoje o podcast é tão famoso que as pessoas vão lá sabendo disso, sabendo que a pessoa que vai estar lá... Eu sei de quem que você está falando já. A pessoa que vai estar lá... É mais a pessoa do que o podcast. É mais a pessoa do que o podcast. E a pessoa, o personagem da pessoa também, ela é voltada para aquilo. Ok. Não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu me sinto bem, mas é um tipo de
Falando assim, falando pessoalmente não é uma coisa que eu me sinto bem. Falando profissionalmente, ela tem todo o mérito, aquela pessoa tem todo o mérito do que ela tá fazendo. Entendeu? Eu brinco o seguinte, pode todo mundo criticar a Anitta, por exemplo, mas chegar onde ela chegou é para poucos. Entendeu? Fácil falar de mim, mas difícil ser eu. Você pode falar. Não estou falando da Anitta, que é a música dela. Eu estou falando da pessoa e do marketing que ela fez e de chegar. Entendeu? Enfim. E também é uma escolha você querer chegar naquele ponto ou não. Tá? Aí o que eu falo é o seguinte também, assim, eu penso que se a gente tá nessa estrada com sem papas, a gente tem que entrar para a gente ter a nossa direção muito bem estabelecida. A gente tem que ter nossos princípios muito bem estabelecidos, justamente que nosso princípio é não sabonetar. Falando de princípio, uma das coisas que a gente vai ter também é falar um pouco de religiosidade, né? Não com certeza. Pregar alguma religião. A gente tinha até um convidado que parece que foi cancelado aí, né? Como é que é isso, falar dessa coisa tão polêmica, né? Que diz, inclusive, que são 3 coisas que você nunca discute, né? Que é futebol, política e religião. E a gente vai falar sobre isso, né? E, inclusive colocando religião com ciência junto, aí que embola mesmo. Como é que vai ser isso, produzir isso, criar polêmica sobre isso e isso ser, para quem está vendo, produzir algo que seja suave? Como é que é imaginar isso? Como é que é conseguir... agregar tudo. Né? Agregar isso. Eu vou falar uma coisa que e ser sem papa ainda, né? Com certeza. E é uma coisa que mais me inspira, talvez, dentro de tudo isso. É a parte que para resumir legal, assim, né? Eu também acho que é o mais inspirador do que a gente tem a fazer essa questão de, né? E principalmente porque assim, eu sou cristão, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus e também eu sou uma pessoa que já estudei muito outras religiões, porque tipo assim, eu já cresci num berço evangélico, por exemplo, onde as pessoas tinham muito discriminação com outras religiões. E às vezes eu chegava pra gente, de outras pessoas que tinham outras religiões, assim, e as pessoas acreditavam na mesma coisa que eu. E eu falava, cara, mas peraí, só tá falando de maneira diferente. Barreira... só tá falando de maneira diferente. Denominacional, religiosa. Né? E assim, e principalmente as mais próximas, assim, tipo, sei lá, católico e evangélico, tinha uma rixa, eu falava, cara, eu não entendi aquilo ali. Ou, existe, né? Ou, sei lá, um evangélico espírita, por exemplo, que, tipo, tem o mesmo Deus, o mesmo Jesus, enfim, e tinha isso. Isso agravou mais quando... Acho que você tem esse entendimento, mas eu não sei se os evangélicos têm esse entendimento. Não, né? Exato, mas é isso que eu acho que é legal. É isso que eu acho que é legal. Esse que é o ponto. Sem papas isso, né? Esse que é o ponto da gente falar assim, cara, existe o evangélico chatão, existe o evangélico que tá ali pra amar Deus, entendeu? E acabou. E assim como existe de todas, não estou falando só do evangélico, mas enfim, de todas as religiões. Vamos deixar fora também o bandista, o candomblé. Não, vou até mais além, tá? Vou até mais além falando de religiosidade um pouco. Que assim, uma das coisas que me pegou muito foi quando eu ouvi o mundo do reggae, por exemplo, que a cultura Rastafari é praticamente falar da Bíblia. Entendeu? E aí eu falei, cara... que coisa. Aí eu fui pesquisar e falei assim, nossa, como o Bob Marley falava de Jesus Cristo, tipo, entendeu? Tudo bem que eles têm uma outra, que eles acreditam que teve uma já segunda vinda de Jesus Cristo, enfim, mas eu não tô querendo entrar nisso, mas já tá acoplado à Bíblia. Você pega uma música, às vezes, de reggae, às vezes parece uma música gospel. Sim. Você fala, cara, loucura, né? E aí eu fui pensando, cara, como tá tudo conectado. Aí você entra, tipo, na igreja das 7 igrejas cristãs ortodoxas da Etiópia, por exemplo. Tipo, é nesse nível que eu vou meio de Por isso que é sem papas, né, cara? É você colocar essa coisa, derrubando essa questão de dogmas, né?
você está usando o evangélico, mas eu acho que não tem que ser só isso. Sim. Essas coisas extremistas também da questão da Umbanda, do Candomblé. Exato. Como também entender um pouco que tem pessoas boas também nessas religiões, ou extremistas dentro do espiritismo ou não, né? O islamismo, estou falando do judaísmo, né? do hinduísmo, a gente falar um pouco sobre isso e deixar, inclusive, esses questionamentos, né? Coisas que são conflitantes. Eu acho que é muito legal isso, mas eu acho que é uma missão, né, cara? Eu acho que eu vejo isso como uma missão e muito difícil de você conseguir equilibrar isso de maneira que quem está ouvindo não querer um cancelamento ou querer um... Entendeu? É bem polêmico, né? Não, mas eu acho que essa é a parte legal. É você falar assim, cara, beleza, eu não quero polemizar, mas mostrar uma coisa que eu passei, por exemplo, ou você também, que para quem não sabe que você é teólogo também, sim, né? Então você tem um conhecimento dentro disso, então é um outro embasamento. Então assim, é legal você falar assim, calma, peraí, não quer dizer que você acredita nisso daqui, que o outro que tá aqui, ele não possa acreditar na mesma coisa porque ele mudou o nome. Sim. Entendeu? Eu sou disso. Eu acho que assim, às vezes a busca do divino é a mesma. Também acredito nisso. Entendeu? Eu acho que quando você entende a teologia na sua integridade, você entra nos textos bíblicos, né, cristãos, que é a minha formação, mas foi muito mais do que isso. Eu tive a oportunidade de ir em lugares que, quer dizer, ir para Israel e falar sobre judaísmo, ir para a África e ver magia negra de todo tipo. Sim, né? sim. Eu tive a oportunidade de ver isso, de ir para a Índia e ver como é que funciona o hinduísmo. Exato. Então, eu acho que isso também soma dentro do Papas, a gente poder falar com uma certa liberdade sem condenar ninguém, apesar de eu ter essa teologia, e eu devo confessar que quando você realmente estuda, você acaba ficando mais livre de dogmas do que se prendendo a eles. Exato. Né? Com certeza. Aí, o que eu vejo aí é o seguinte, para mim falar sobre isso é ok, mas eu acho que para um diretor de produção conseguir armar isso aí, cara, é uma coisa bem difícil, cara. É o que eu mais quero, na verdade. É o que eu mais quero, por exemplo, a coisa que eu sempre quis mostrar que, tipo, existe, igual você falou, assim, o pessoal muda, existe o sobrenatural e a ciência. Cara, se por exemplo, se eu acredito que Cristo, Deus criaram um mundo e existe um criador para tudo isso daqui, como eu não vou associar isso à ciência? Cara, como eu não vou associar... Essa desassociação já é uma coisa dogmática sem sentido às vezes, né? Mas a gente não está aqui também para botar a nossa opinião. Mas é isso que eu estou falando, assim, eu quero associar isso, eu quero fazer uma coisa e eu quero trazer pessoas que vão talvez colocar pontos de interesse em ambos os lados. Eu não quero que, por exemplo, assim, trazer uma só verdade aqui, uma só coisa. Eu quero que a pessoa coloque o seu lado, que às vezes também as pessoas têm preconceito com religiões denominadas pagãs, por causa que eles não veem a semelhança do que tá sendo feito com eles, entendeu? Às vezes por um trecho bíblico, ok, que está sendo colocado, mas talvez as semelhanças também atraiam mais que a diferença. E no final das contas, voltando para a parte cristã, é que em Apocalipse fala que no final dos tempos não haverá uma só religião. Sim. Entendeu? Tanto que tem um símbolo que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo junto, né? Então, é isso. Mas assim, o que eu vejo é que, por exemplo, vou dar um exemplo de coisas que eu vejo na nosso meio.
é que, por exemplo, se a gente pega numa fé cristã, por exemplo, ela às vezes tem muito preconceito com religiões de matriz africana. Sim. Uhum. Mas, por exemplo, você tem dentro do evangélico, por exemplo, você tem os pentecostais, que são pessoas que recebem e falam em línguas e fazem outra coisa. Mas também você tem os umbandistas que recebem um espírito. Cara, ali. Existem rituais de igrejas evangélicas que são muito parecidos com a Umbanda. E no final das contas, e assim, cara, aí de novo, eu acredito que tudo é uma coisa só e que tem uma criação e que tem tudo isso. E quando a gente pensa nisso, cara, qual a diferença? Mas, cara, o louco é você produzir isso e colocar isso de frente. Não, então, mas é muito polêmico, cara. Mas é isso que é legal. Isso é o você ter o... Não, legal o difícil administrar isso. Não, né? mas é o que dá é o que gera a dopamina ali, pô. É o que vai falar, cara, não, é isso. Sabe quando você faz... Meu Deus. De todos os esportes radicais, eu vou mudar um pouco, ou dos esportes que a gente vai falar, o que para você particularmente te atrai, o que você acha que o cara que está entrando também como patrocinador, o cara que está assistindo, vai curtir mais? Então, hoje o esporte, aí falando um pouco mais técnico de novo, hoje o esporte tem dois lados pensando em marketing, tá? O lado da longevidade, que é você usar o esporte para viver mais, igual, por exemplo, você é um exemplo, que você acabou de falar, que tem 50 a mais e não parece. E você pode viver aventuras que uma pessoa de 20, 30 às vezes não consegue viver, entendeu? Isso é a longevidade, você inspirar pessoas a ser saudável, a fazer as coisas, a ter uma vida, seja por estética, seja por saúde, enfim. Uhum. Outro ponto, quando a gente fala de esporte radical, ele é o esporte radical, falando psicologicamente, é o esporte que todo mundo gosta, porque você chega numa sensação de tanta adrenalina que você coloca ali no seu corpo, que ele acha que você vai morrer num salto de paraquedas. É salto? Você falou salto? Salto de paraquedas. Um salto de paraquedas. Primeiro você acha mesmo que você vai morrer. Não, um salto de paraquedas, seu corpo acha que você vai morrer, então ele libera adrenalina para você sobreviver. Apesar de que eu não acho que é o mais perigoso, mas é o que... Não, enfim, quando você tiver oportunidade... Quando você sente a gravidade batendo na sua cara, você acha que você vai morrer. E aí, por quê? Porque seu corpo libera aquela adrenalina. E aí, quando você termina aquele salto, toda aquela adrenalina que você colocou, o corpo coloca de hormônios bons, serotonina, dopamina, também, e etc. E aí você sente mais vivo do que... É engraçado, né? A sensação, eu que já passei por uma situação de quase morte, a sensação de estar perto da morte e voltar, quando você volta, você sente-se mais vivo do que antes. Exato, porque nosso corpo... É a maior sensação de vivência, uma coisa tão maluca. Porque nosso corpo, ele sempre busca o equilíbrio. Então, quando você coloca muita coisa ruim, a hora que ele coloca... É óbvio que isso assim... Faz para equilibrar. Isso chama homeostase. Exato. Você pode falar mais do que eu, né? Sim, exatamente. Mas ele vai equilibrar. Então, tipo, é por isso que você traz a dopamina toda. Então, o esporte radical chega a ser até viciante, porque você tem a recompensa no final das contas, entendeu? O que você pode prometer desse programa para quem vai assistir? O que eu posso prometer é que a gente... De verdade, assim. Não, de verdade mesmo. Você vai fazer e vai acontecer. De verdade mesmo. Eu posso prometer que a gente vai ter, primeiramente, princípios para a gente não desviar daquilo que a gente tem de proposta. Legal. Seja por dinheiro, seja por qualquer coisa, seja por influência. Sim. A gente tem que ter princípio, porque primeiramente nossa espinha dorsal a ter comprometimento com o nosso público. Tá. Outra coisa que eu acabei de falar é o comprometimento com o nosso público. Isso a gente vai ter realmente. E que a gente vai sempre buscar conteúdos não só para atrair o marketing do Sem Papas, mas para realmente levar conteúdos de qualidade para as pessoas que estão nos assistindo. Seja pelo TikTok, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube e assim por diante. E, melhor de tudo, ser diferenciado do que está sendo feito. Porque assim, eu não quero que o Sem Papas seja denominado um podcast.
eu quero que o Sem Papas seja realmente um canal que a gente consiga levar para o público o que a gente quer levar, seja pelo podcast, seja por um evento, seja por isso. Muito legal isso. E acredito e conto com todo mundo que está nos assistindo. Gravado isso aí, então. E conto com todo mundo que está nos assistindo também que a gente consiga, que eles nos ajudem, né, a ser um canal de referência, um lugar de que a gente possa realmente levar para o nosso público uma fidelização e um conteúdo que seja sem papas, mas quer dizer que seja um filtro muito maior e eles consigam confiar na gente. O que você pode prometer para quem quer entrar com um patrocinador? O patrocínio hoje assim, não vou abrir muito assim de cara, mas eu quero falar mas que algo assim, você tem que prometer, porque o intuito é esse, né? Não, eu não quero abrir muito o jogo logo de cara também pro público, assim, né? Mas assim, isso daqui não é de agora, entendeu? E isso já foi pensado, repensado, e eu sei que a gente tem bala na agulha, vamos falar assim. Não estou falando financeiramente, estou falando de bala na agulha da gente... De assuntos, de conteúdos, de pessoas, de tudo isso. E que a gente não vai ter medo de fazer alguma coisa se for realmente ter que colocar. É aquilo que eu falei, por exemplo, assim, se a gente tiver que realmente falar que o X pessoa estava errada naquilo que ela estava falando e eu tenho embasamento para isso, ou eu trago uma pessoa que tem embasamento para isso, a gente vai falar e sem problema nenhum. Legal. Vitor, valeu. Acho que foi muito legal a conversa. A gente conversou com o diretor do programa Sem Papas. E é isso aí. Vamos aguardar os próximos capítulos da história. Valeu, pessoal.